seja muito bem-vindo ao AlgarCast, o podcast da Algar. Eu converso agora com a Luciana de Paula, gerente executiva de floresta na Algar Farming. Luciana, boa tarde, seja muito bem-vinda. Boa tarde, de antemão, obrigada pelo convite. É um prazer participar dessa edição do AlgarCast e espero poder contribuir. E é um prazer receber você aqui com a gente. Você faz parte da Algar Farming, uma das empresas do grupo que atua diretamente com o meio ambiente. Conta pra gente o que é sustentabilidade para vocês. É muito bacana pensar em sustentabilidade, porque a sustentabilidade ela passa por um conceito maior, né? Então, quando a gente pensa em sustentabilidade, a gente está falando naquela tríade que muitas das vezes parece um pouco piegas, mas faz muito sentido quando a gente executa na prática. Então, a gente está falando de retidão ambiental, de ser correto ambientalmente. A gente está falando de justiça social. E justiça social passa pela questão de você respeitar, ser gente servindo gente, né, que é o nosso propósito. E, junto com isso, viabilidade econômica, governança, que é um recurso que nós precisamos para poder fazer a melhor gestão dos espaços em que a gente se encontra. Então, sustentabilidade dentro da Algar Farming passa pelo comprometimento dos impactos positivos que a gente vai deixar no entorno e dentro das propriedades que hoje a gente atua. Então, a nossa responsabilidade faz com que a gente tenha boas práticas, seja na agricultura, seja na floresta, e com isso a gente consiga realmente ser sustentável e entregar para as pessoas produtos sustentáveis no mercado. Então, é esse um pouco do nosso comprometimento com relação à sustentabilidade na Algar Farm. Que ótimo. E aí eu queria que você explicasse para mim, então, um pouquinho sobre o mercado de carbono. Tá. O mercado de carbono ele tem duas frentes principais, né? Hoje a Algar Farm ela atua na frente do carbono dentro da área de floresta, do manejo florestal sustentável. E aí é muito importante a gente explicar e a gente entender que a floresta hoje, até li esses dias um texto que era muito interessante, que ele falava que a Amazônia não é mais o pulmão do mundo, porque o que ela não respira mais porque ela está muito madura, né? Então hoje a gente tem atividade dentro da Algar Farm que é o manejo florestal sustentável, que é uma intervenção positiva dentro da floresta, que faz a colheita ordenada de floresta, dentro de uma área de floresta, e que permite com que essa floresta respire, né? Então, na nossa colheita de algumas árvores maduras, a gente permite com que abram-se algumas clareiras naturais, porque a gente colhe árvores maduras, então, naturalmente, essas árvores iriam cair, porque isso é um processo natural, para que se abra a clareira, para que o sol entre e as outras espécies possam crescer. Então, hoje a gente faz uma intervenção positiva de um processo natural na floresta e permite com que essa floresta cresça cada vez mais e possa realmente respirar e passe pelo processo de sequestro de carbono, que nada mais é do que o processo natural de respiração. A gente aprende na escola a questão da fotossíntese, né, da gente sequestrar, da gente emitir oxigênio, sequestra o gás carbônico e emite oxigênio e contribui com isso para a diminuição do aquecimento global. Quando a gente pensa nessa perspectiva, a gente está falando do sequestro, então isso é um ponto. O outro ponto que é muito importante com relação à floresta é a gente entender que a gente está na contramão do desmatamento. Uhum. Então, uma análise que é muito importante, hoje o nosso projeto de carbono, ele é um projeto que ele é bonificado pela redução do desmatamento. Então, quanto eu iria lançar no meio ambiente se eu derrubasse aquela floresta? Então, eu contribuiria com a emissão de gás carbônico que aqueceria o mundo. Então, a frente da floresta ela tem essas duas perspectivas. Aí, indo para o outro lado, que é o lado da agricultura, e aí a gente está falando hoje da soja de baixo carbono, né, da cana de baixo carbono, a gente está falando na perspectiva de melhores práticas com o solo, de conservação do solo, que permitem com que essas boas práticas emitam menor quantidade de gás carbônico e, com isso, tragam para dentro do seu produto e agreguem sustentabilidade. Então, hoje é um conjunto de boas práticas que são executadas dentro da Algar Farm, que garante com que a gente não emita gás carbônico, além disso, sequestre e consiga contribuir realmente para a diminuição do aquecimento global, que é a meta de todo mundo, né? Já desde 92, da Rio 92, e mais especificamente agora depois da COP. Então, a perspectiva cada vez mais é que a gente seja cada vez mais sustentável e consiga realmente contribuir para essa diminuição ou minimização do aquecimento global que a gente vem vivendo hoje. Fantástico, Lu. De uma maneira geral, como é que as empresas, as organizações podem ser mais sustentáveis? A questão da sustentabilidade, ela tem uma questão de você entender onde você está e o que você está fazendo, né? Você entender de que forma você contribui, quais os impactos positivos ou negativos que você deixa ou pode vir a deixar se você não tiver um comprometimento com aquilo que você está fazendo. Levando a tríade de novo para a nossa fala, é a gente entender ambientalmente, enquanto sociedade, o que é que a gente está deixando de positivo ou não para esse espaço.
Então, as empresas realmente comprometidas, o primeiro passo é fazer um mapeamento disso, né? Fazer um entendimento de que forma elas podem mitigar as possíveis emissões e, junto com isso, contribuir com boas práticas internas. E é importante dizer assim que, a nível de Algar, isso para a gente é muito natural, né? É muito bacana a gente entender que nós somos, eu acho que o nosso propósito diz muito sobre isso, mas que nós, naturalmente, nós somos uma empresa comprometida e responsável pelo resultado que a gente vai deixar na área em que a gente está. E isso precisa ser inerente às pessoas, né? Você não se torna de uma hora para outra, você constrói esse processo e você se ajusta, e hoje há uma demanda muito grande e empresas fazendo grandes esforços para se obter essa sustentabilidade, algumas de forma muito prática e objetiva, no sentido de buscar suas compensações, mas a gente precisa ir além, né? Enquanto empresa, a gente vai ter que estar sempre indo além para a gente ser cada vez mais comprometido com o espaço que a gente está e realmente garantir com que as gerações futuras acessem o meio ambiente. Com certeza. E aí já segue o gancho que eu quero te perguntar como a gente pode fazer para contribuir com o futuro. É muito bacana pensar nisso, porque a gente, eu até brinco, enquanto pessoa física, eu talvez não conseguisse fazer metade do que a gente faz enquanto pessoa jurídica, né? E tirando um exemplo do que a gente tem hoje como região amazônica, que é uma das áreas onde a gente está, e aí a gente tem hoje atividades de um programa de responsabilidade socioambiental, que é fomentado também pelo Instituto Algar, e que a gente desenvolve atividades que fomentam qualidade de vida, né? Qualidade de vida meio empírico, o que é qualidade de vida, o que é, para mim, é qualidade de vida, para os outros podem não ser. Mas a gente tem o entendimento e o respeito às pessoas, e com isso a gente conseguir realmente desenvolver atividades que possam agregar de forma substancial e de forma concisa o acesso das pessoas a um mínimo de qualidade, seja pelo acesso à alimentação, pelo acesso à educação, pelo acesso à natureza, pelo acesso à cidadania. Então, eu acho que esse comprometimento ele pode estar refletido nas nossas ações individuais todos os dias. Quando a gente repensa a madeira de onde a gente compra, se ela tem cadeia de custódia, se ela tem rastreabilidade, se a soja que eu compro foi plantada na beira de uma APP ou se ela respeitou isso, se a fauna está preservada. Então, você entender o rastro de onde vem, você entender realmente aquilo que você está consumindo, de que forma contribui, se realmente está contribuindo para o meio ambiente, um repensar sobre as nossas práticas, né? Muitas das vezes a gente diz, nossa, o produto é caro. Mas será que ele é caro realmente ou será que ele está barato demais para tudo que ele representa enquanto produto? Então, eu acho que é uma reflexão interna nossa do dia a dia, uma mudança de postura, não é de uma hora para outra. Ser sustentável é caro também para algumas pessoas, às vezes elas não têm a opção de optar por ser sustentável ou não, mas eu acho que é uma reflexão diária do dia a dia, de que se a gente está contribuindo de forma positiva ou não para o meio ambiente, pode contribuir para que a gente tome ações mais assertivas nesse sentido. Pelo menos tentar. Tentar já é um bom começo, né, Lu? Já é uma grande ajuda, né? Eu acho que tentando um pouquinho todo dia a gente chega lá. Ok. Muito obrigada. Foi um prazer ter você aqui com a gente. Eu que agradeço e contem sempre comigo.